Olá, seja bem-vindo a mais uma vez a um vídeo do canal Ricardo Figueira. Já quero fazer o seu pedido, fazer o pedido aí de você se inscrever no canal. Se você quiser saber mais de Bíblia, se você quiser conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, esse é um canal que tende a estudar temas bíblicos, tá bom? Essa série de vídeos que nós estamos agora são 4 vídeos na qual eu estou dando dicas poderosas para você entender melhor a Bíblia, tá? Então, se você não viu ainda o vídeo número 1, eu convido você depois a estar assistindo e não esqueça de dar o seu like para ajudar aqui o canal, tá bom? Então, eu quero te dar 4 dicas aqui para você entender melhor a Bíblia. São 4 dicas poderosas, bastante importantes, que certamente você vai entender melhor o que Deus tem para falar ao seu coração. Primeira dica que eu quero te dar nesse vídeo é que você respeite o seu perfil. Então você sabe que existem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são, igual eu, são mais sinestésicas, né? Gosta mais de tocar. Então, você tem que respeitar qual é o seu perfil. Se você é uma pessoa mais auditiva, eu vou te dar uma sugestão. Coloque a Bíblia em áudio e você pode, por exemplo, ler acompanhando com o áudio. Se você já é uma pessoa com um perfil mais visual, eu sugiro, por exemplo, não sei se você vai conseguir ver essa Bíblia, mas essa Bíblia aqui é chamado de Bible Journalist. Então, esse tipo de Bíblia tem um espaço para que você possa escrever. Então, se você é uma pessoa mais visual, você deve anotar, você deve ter uma caneta marca-texto, que você faça com que os textos que façam mais sentido você já grife. Se você naturalmente é uma pessoa sinestésica, então você pode ter, por exemplo, outros recursos como desenhar ou fazer mapas mentais que vai te ajudar a gravar. Então, eu quero te dar essa dica. Respeite qual é o seu perfil, sendo visual, seja sinestésico, seja auditivo. Então tenha esses recursos ou outros recursos, naturalmente diagramas, então outros recursos que vai te facilitar o entendimento das Sagradas Escrituras, tudo bem? Segunda dica poderosa que eu quero te dar é o seguinte: é importante você ter um comentário bíblico. Comentário bíblico é um livro impresso, ou naturalmente também pode ser digital, aonde cada livro, cada capítulo e cada versículo da Bíblia tem uma explicação geográfica, uma explicação histórica. Você sabe que nós estamos aqui no estúdio da Gold Vibes. O Douglas, quero agradecer mais uma vez, você sempre está com a gente aqui, ajudando na edição. E você sabe, Douglas, que muita gente vai, por exemplo, ler a Bíblia e não entende aquele contexto. Você pega, por exemplo, livros históricos, né, com determinadas passagens que são de difícil entendimento. Ou você, por exemplo, lê um livro de Hebreus, que é um livro de profundidade teológica. Então, às vezes, você se perde ali no texto e aquilo pode eventualmente te desanimar. Então, para não acontecer isso, o que eu sugiro para as pessoas, Douglas? Ela tem um comentário bíblico. E você vai ver aí na tela que a gente vai sugerir, se você gosta do recurso digital, existe um site, por exemplo, que é o apologeta.com.br. Você vai, por exemplo, abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Na versão impressa, na minha versão aqui, ele vai estar escrito assim. Aqui a versão é NVI, tá bom? Aqui eu vou ler. Então está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é o que está escrito na versão NVI. Mas se você tem um comentário bíblico, você clica ali por exemplo, no Apologeta, no site, ou se você tem um impresso, você vai ver que nesse versículo tem a explicação histórica, uma explicação mais aprofundada teologicamente, vai ter o contexto da época,
A terceira dica que eu te dou: gravar os personagens e as histórias da Bíblia, ao invés de você só ficar focado nos textos. A minha esposa deu aula durante muito tempo para crianças e eu também dei aula para pré-adolescentes. Então, quando você dá aula para crianças, pré-adolescentes, você normalmente utiliza de histórias da Bíblia. Então você vai contar a história de Davi, a história de Noé, vai contar personagens da Bíblia, né? A história de Sansão, porque aquilo vai gravar e vai ser muito mais didático para as crianças, inclusive para pessoas que nunca viram a Bíblia. É muito mais fácil gravar através de histórias, é muito mais fácil gravar através de personagens do que propriamente com textos. Então, esse é uma terceira dica que eu quero te dar, é que se você não está acostumado com a Bíblia, mas você quer pegar gosto pela leitura da palavra, você foca em histórias bíblicas, a história de uma parábola, a história de Paulo, a história de pessoas, de personagens, ou verdadeiramente histórias da Bíblia, para que aquilo te anime e aquilo faça você gravar. Você sabe, quando alguém conta uma história, a gente acaba, é muito comum a gente memorizar de maneira muito mais fácil. A quarta dica que eu quero te dar é você, sempre que possível, ter o mesmo local, no mesmo horário, durante o mesmo tempo, fazer a sua leitura, fazer o seu estudo. Por quê? Porque existe uma coisa chamada estado de flow. Você tem a oportunidade de acostumar o seu cérebro a estar nesse estado de flow, nesse estado que abre a sua mente para entender um pouco mais da palavra de Deus. Essa dica, inclusive, serve não só para estudar a palavra, mas até para você ler um livro ou para você realizar os seus estudos. É sempre bom você ter o mesmo local, naquele mesmo horário. Isso vai fazer com que você abra a sua sensibilidade para que aprenda um pouco mais. Aquilo facilita o seu aprendizado, tá bom? Então essas foram as 4 dicas poderosas desse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Naturalmente eu vou pedir para você comentar e no próximo vídeo a gente vai continuar nessa série Dicas Poderosas de Leitura Bíblica e eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos seus corações, tá bom? Beijo no seu coração e saiba, Jesus tem um plano em sua vida.